a psicóloga Jéssica Félix. Ela está aqui com a gente para poder falar aos nossos telespectadores, né, da CenterMed, que é exatamente uma grande parceira que nós temos aqui na programação, com um corpo médico de vários especialistas, e a gente vai falar um pouco sobre psicologia hoje aqui no nosso programa, e vamos abrir o programa já falando sobre esse assunto. Jéssica, uma satisfação grande recebê-la aqui no Tribuna Livre em nome da CenterMed, que é nossa parceira aqui na programação, e eu gostaria que você falasse de uma forma geral da CenterMed, o seu horário de atendimento e quem deve estar sempre procurando, né, a ajuda do psicólogo. Bem-vindo aqui à nossa programação. Ok, grata, Dorli. Eu, né, que estou grata e feliz pela oportunidade que eu estou tendo de estar aqui nesse momento também. E na CenterMed nós temos vários profissionais da área da saúde, né, clínico geral, ginecologista, obstetra, entre outros profissionais. E falando um pouquinho sobre essa oportunidade, né, que a psicologia traz para o público, de um serviço, de prestação de serviço. O que nós temos ainda na nossa sociedade é o preconceito, né? É esse conceito pré-estabelecido do que é a psicologia, do que a psicologia trata. Porque muitas pessoas ainda acreditam que a psicologia é apenas para pessoas doidas, né? Vulgarmente falando. A grosso modo, exatamente. Exatamente. A grosso modo, as pessoas têm essa interpretação. Queria saber se os estudos apontam por que se interpreta e como é que vai fazer para poder quebrar esse tabu. Exatamente, porque assim, nos primórdios da psicologia, o que era se estudado principalmente é a questão da histeria. Né? A histeria que era estudada antigamente, que é aquele comportamento que não tem uma explicação, que não tinha uma explicação até então. E de lá para cá veio aquele tabu que era apenas o histérico ou aquela pessoa que não era compreendida. Então, por isso que nós ainda temos essa percepção e essa compreensão da psicologia. Só que a psicologia, ela trabalha com o comportamento humano de uma forma geral, né? Com a questão da autoestima, do entendimento do ser humano. Então, quem sou eu e o porquê eu gosto de determinadas coisas? Por que eu faço determinadas situações? Né? Então, estudar essa situação. Né, agora, essa pergunta, quem sou eu imagino que muita gente faça essa pergunta. Né? Acho que essa é uma pergunta de cada indivíduo, de cada ser humano ou não. Sim, com certeza. Ainda tem aquelas pessoas que não despertaram para essa pergunta, né? Para quem sou eu, né? O que realmente que eu gosto? E as minhas escolhas, elas estão pautadas no quê? Por que eu faço determinadas escolhas, né? E falando sobre a questão de quem pode procurar o psicólogo, todas as pessoas podem procurar o psicólogo. Mas aquilo que você falou, há um preconceito, as pessoas têm um pouco de rejeição, quando que, na verdade, esse é um profissional da área de saúde que deveria ser frequentado pelo menos uma vez por ano, ou talvez até um pouco mais, no sentido exatamente de dá para poder fazer alguma prevenção psicológica? Sim, dá para fazer a prevenção, mas a prevenção seria no sentido de me conhecer, né? Exatamente aquilo que eu falei ainda agora. Quem que sou eu? Por que eu faço determinadas escolhas? E por que eu gosto de determinadas coisas, né? Vamos citar um exemplo, por exemplo, de um casal, né? Um exemplo de um casal. O casal que tem situações conflituosas na maior parte do tempo. Né? Situação conflituosa todo casal tem, toda família tem, mas na maior parte do tempo. Então, se dentro desse casamento 90% é infelicidade e 10% é felicidade, o porquê, então, que eu permaneço nesse casamento? Né? Por que eu permaneço? Por que eu não escolho outra opção? Algumas pessoas ainda falam pela questão da situação financeira. Mas se eu sair desse casamento, eu não tenho condições de me manter. Então, será que é isso mesmo? Né? Será que é a questão de me manter financeiramente ou não? Ou tem outras escolhas? Né? Então, tudo isso engloba dentro da psicologia. O trabalho que é oferecido pelo CenterMed aqui no nosso município, qual que é o seu horário de trabalho, o seu expediente, enfim, as pessoas da psicologia, profissionais dessa área estão à disposição de que dia, como é que é o agendamento? Então, o meu horário de trabalho é no período da tarde, horário de trabalho na CenterMed. No período da tarde eu estou atendendo atualmente adolescentes e adultos, idosos também, de segunda e terça. Na segunda e terça, no período da tarde, eu estou fazendo esse atendimento com as pessoas. Como é que tem sido a demanda, ou melhor, como é que tem sido a procura, né, de pessoas quebrando essas barreiras do preconceito e indo até um psicólogo, buscar um conselho, buscar uma informação?
Como é que está o momento atual? Então, até o que nós tínhamos anteriormente era a questão desse tabu, né? Eu não vou procurar um psicólogo porque eu não estou doido, vulgarmente falando, como nós já dissemos, e não tem necessidade, eu sou uma pessoa normal e eu não sou uma pessoa desequilibrada. Então, até então era assim. Só que hoje as pessoas vêm conhecendo melhor a psicologia, vêm se sensibilizando e entendendo que a psicologia ela é para todas as pessoas que querem ter um melhor desempenho na vida, né? Ter um melhor desempenho tanto no campo profissional, como no campo do relacionamento afetivo, amoroso, no campo familiar, com a educação dos seus filhos também, que é um trabalho muito interessante que a psicologia faz. E entre outras situações, inclusive no esporte, que muitos também não têm esse conhecimento. Como é que a psicologia atua no esporte? Então, nós temos até uma situação bem interessante que vem acontecendo durante essa semana, que é algumas divulgações nas redes sociais sobre uma reportagem que o Dunga, né, o técnico da seleção brasileira, esteve falando sobre os... Ele parece que ele dispensou o psicólogo, ele não curte muito essa ideia. Exatamente. Então, ele falou que os profissionais não precisam do psicólogo. Porque tem pouco tempo para treinar em campo, aí vai ficar perdendo, né? Essa foi a palavra que ele usou, perdendo o tempo dele com o psicólogo, né? Então, assim, o técnico da Alemanha tem psicólogo há 12 anos. Isso foi uma reportagem de 2014, então 2016, 14 anos. Tem um psicólogo há 14 anos. Inclusive, aconteceu uma situação interessante no Mineirão, de que quando os jogadores... Mineirão foi o palco do 7-1, não foi? Exatamente. Quando aconteceu a situação dos jogadores da... Desculpe interromper, mas Sim. Até hoje o torcedor brasileiro está psicologicamente abalado com aquele resultado, sabia? Também. Então, quando os jogadores da Alemanha entraram em campo, houve 10 minutos de vaia dos torcedores brasileiros no jogo. Começou o jogo, foram 10 minutos de vaia. E o técnico da seleção da Alemanha falou após esse episódio de que os jogadores eles estavam preparados psicologicamente para receber aquelas vaias, para conseguir fazer um bloqueio e não fazer com que aquilo interferisse no desempenho deles no jogo. Interessante, né? A gente está observando isso. Agora, a torcida, ela influi em alguma coisa na ação do jogador? Aquele barulho, a presença, enfim, ela tem alguma influência para com o atleta ou eles já estão preparados para não darem muita atenção para o que acontece na arquibancada? Então, aí o caso é a parte, né? Cada pessoa tem uma situação diferente. Como, por exemplo, como nós estávamos falando da questão dos jogadores da Alemanha, continuando nesse exemplo. Os jogadores da Alemanha, eles já estavam preparados para receber aquilo. Mas será que os jogadores do Brasil estavam? Né? Porque se não era dada importância para a psicologia no esporte, será que o psicólogo ele pode fazer um bom trabalho? Então, sim, influencia nas pessoas que elas não estão preparadas para receber determinadas situações. Ainda mais a questão da própria intelectualidade do atleta, em especial o jogador de futebol, porque ele praticamente não estuda, ele treina, ou seja, eles são a máquina de questão física, né, para o condicionamento físico, e aí aqueles que são habilidosos fazem a diferença na partida de futebol. Mas normalmente são poucos jogadores que são inteligentes, né, do ponto de vista de ter a oportunidade de ir a uma escola, até porque para seguir a carreira, começaram muito cedo, enfim. Eu penso que a psicologia teria, para dar uma sustentação, porque alguma coisa faltou na base desse atleta, que é um ser humano, seria importante, né? E o Dunga já vê diferente. Exatamente, é porque isso nós podemos ver no nosso dia a dia, né? Aquele dia que eu não acordo bem, provavelmente meu desempenho no trabalho ele vai ser de uma maneira diferenciada. As pessoas notam isso. Eu vejo que chego no trabalho, não estou legal, as pessoas falam, nossa, o que aconteceu? Tá tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Então, meu desempenho não é o mesmo daquele dia que eu acordo feliz, satisfeita, realizada, né, com uma autoestima legal, resolvida. Falando dessa questão de atletas, até atletas amadores mesmo, que são cidadãos que fora de campo não tem pessoa melhor, né? Quando ele entra para o campo de batalha, para o estádio do jogo, enfim, né, a pessoa se transforma, se torna insuportável até. Como é que a psicologia vê isso e por que isso acontece? Assim, não tem como eu falar de uma forma geral. Questão hormonal, enfim, tem alguma coisa nesse sentido? Sim, com certeza. Os hormônios, sim, eles influenciam no comportamento das pessoas, nas emoções, nos sentimentos. Tudo isso influencia e faz com que a pessoa age de uma determinada maneira, né? Então, tudo isso influencia. Mas eu não posso falar de uma forma geral, porque cada caso tem a sua singularidade, né? Tem a sua especificidade. Então, por que isso acontece? Teria que estudar cada situação separado.
Ok. Nós conversamos aqui com a psicóloga Jéssica Félix, ela é do Corpo de Médicos da Center Med, que é parceira aqui do nosso Tribuna Livre, e vem ao nosso programa explicar um pouco mais sobre a psicologia, né, sobre essa profissão, que é o que a gente observa, né, terá uma alta demanda, porque algumas pesquisas da própria Organização Mundial de Saúde, Jéssica, elas apontam que nós teremos muitas situações de quadros depressivos no futuro. Eu não sei qual que é o que tem motivado isso, ou se sempre existiu e nunca foi estudado. Então, eu queria que você pudesse fazer um comentário nesse sentido também. Por que há uma preocupação das autoridades em saúde nesse sentido? E se já se descobriu, é um mundo moderno, sempre houve isso e não se tinha acesso à informação. Né? Como que a psicologia lida com essa situação aí, com essa previsão que nós teremos muitas pessoas acometidas pelo aquilo que é chamado do mal do século? Sim, é interessante essa informação e ao mesmo tempo triste. Porque imagina, daqui a uns dias a situação já não está legal hoje com algumas pessoas e ela tende a piorar. Mas sim, já existia há algum tempo, a depressão ela já existe há algum tempo. Mas essa questão da modernidade, ela influencia sim. Né? Hoje nós estamos num ambiente que é um bombardeio de informação desde muito novo. Então nós temos redes sociais, TV, jornal, a questão da internet que abrange todas as redes sociais, todas as informações e vários outros meios de comunicação. Antigamente não era tão intenso como hoje. Então, desde criança, desde pequeno, a pessoa já vem recebendo muitas informações de todos os lados. Também tem a questão da exigência da sociedade, né? A sociedade ela exige que a pessoa seja bem-sucedida, tenha um bom emprego, tenha um status, tenha um carro. Infelizmente, isso é uma exigência da sociedade e, querendo ou não, uma pessoa ela é sujeita a se sentir pressionada. Então, até tem um termo bem comum, um amigo meu sempre usa, diz que a panela que é feita para aguentar a pressão não suporta. E dentro do que você fala aí, a situação é a seguinte, talvez essa geração não esteja preparada para tanta pressão. Seria isso? Não é que ela não estaria preparada para tanta pressão, né? Mas existe a situação da família também. A família ela está tendo oportunidade e tempo para dar o suporte para o filho, para dar a atenção que o filho precisa, para dar o alimento afetivo que a criança precisa para ela se sentir realizada, se sentir bem-sucedida e se sentir amparada. Né? Então isso também influencia, porque em alguns casos as pessoas teriam mais tempo e oportunidade para poder estar dando essa atenção para os filhos. E tem casos que as pessoas não têm condições, porque precisa trabalhar o dia inteiro. Né? Então como que está ficando essas crianças? Como que eles estão crescendo? Como que estão os nossos adolescentes? Muito interessante essa sua observação e dá para você que está nos acompanhando aí, já dar uma refletida como é que está o seu dia a dia e o seu acompanhamento com as suas crianças. Jéssica, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui ao nosso programa, fique à vontade para estar repetindo seu horário de atendimento, telefone, enfim, né, na Center Médica, nossa parceira, e sempre nós temos a oportunidade de estar recebendo profissionais das mais variadas especialidades aqui no programa e compartilhando importantes informações com o nosso telespectador. Muito agradecido. Como eu já disse anteriormente, eu que estou satisfeita, né, e feliz de poder ter essa oportunidade, poder estar levando essa informação para as pessoas de casa, externar minha gratidão também às pessoas que estão nos assistindo, tendo esse tempo, essa oportunidade e principalmente essa atenção. Como eu disse, o meu horário de atendimento na Center Med é na segunda e na terça-feira, no período da tarde, né? Tenho alguns outros compromissos de estudos, mas são esses os dias específicos. E falar também para a família, para o pai, para a mãe, para esse olhar atento com os seus filhos, né? Principalmente os adolescentes, que eles estão nesse momento de transição, de transformação, recebendo, né, os hormônios também. Então, tendo esse cuidado, porque a psicologia ela faz esse trabalho também de uma orientação dos pais para melhor desenvolvimento e desempenho dos seus filhos, né? E tudo isso conta para o desenvolvimento dele, principalmente quando adulto.